Rei dos primeiros homens, dos Ândalos e dos Rhoynares. Afinal, quem são os Ândalos e os Rhoynares? Fala, Calaçar, beleza? Aqui é o Cal para continuar a nossa história sobre o mundo de Gelo e Fogo. Antes de continuar, eu queria convidar que você me siga nas outras redes sociais, que você se inscreva no meu outro canal no youtube.com/novonerd, faça parte do nosso grupo de Telegram, enfim, tá tudo aqui na descrição. Queria agradecer também a Studio Geek por ter mandado umas camisetas fodas de Game of Thrones. E você pode comprar essas camisetas e várias outras com o cupom do Novo Nerd. É só digitar Novo Nerd, tudo em maiúsculo, lá no site da Studio Geek, que você vai ter 20% de desconto até o dia 20 de maio. Depois dessa data, o desconto vai continuar valendo, mas vai ser um pouco menor, e os 20% serão apenas para os protetores do reino. Se você não sabe o que são os protetores do reino, tem um link aqui embaixo dizendo. Muito bem, agora vamos para o que interessa. Por algumas vezes você deve ter se perguntado o que diabos são os Rhoynares, quem são os Ândalos. Eles usam assim porrada de título para falar que o rei é rei dessa pancada de gente, assim como dos primeiros homens. Mas quem, afinal, são esses caras? Bom, em um vídeo anterior eu já expliquei quem são os Filhos da Floresta, quem são os primeiros homens, e agora chegou a hora de falar sobre quem são os Ândalos. E para saber mais sobre isso, nada melhor do que utilizar este livro, como sempre, O Mundo de Gelo e Fogo, que dá muitas informações e falam como esse pessoal todo chegou em Westeros. Então vamos um pouquinho para a leitura, para entender a história, e depois eu volto para fazer alguns comentários. Os Ândalos são originários das Terras do Machado, a nordeste de onde atualmente fica Pentos, embora por muitos séculos tenha sido um povo migratório que não permanecia no mesmo lugar por muito tempo. Das terras centrais do Machado, uma grande península banhada pelo Mar Tremente, viajaram para o sudoeste, para conquistar Ândalos, o antigo reino que governaram antes de cruzarem o Mar Estreito. Ândalos é uma região que se estende do Machado até o que hoje é a costa bravosiana e segue para o sul das terras planas e as colinas de veludo. Os Ândalos trouxeram armas de ferro com eles e trajes de placas de ferro, contra as quais as tribos que habitavam aquelas terras pouco podiam fazer. Uma dessas tribos era de homens peludos. O nome deles se perdeu, mas ainda são lembrados em certas histórias pentoches. Os pentoches acreditam que esse povo era parente dos homens de Iben, e as histórias da cidadela em geral concordam com isso, embora alguns argumentem que os homens peludos se estabeleceram em Iben, e outros que os homens peludos vieram de Iben. O fato de que os Ândalos forjavam ferro é considerado um tipo de prova de que os Sete os guiavam, que o próprio ferreiro os ensinou esta arte, e assim ensinam os textos sagrados. Mas os Rhoynares já eram uma civilização avançada nessa época, e também conheciam o ferro. Então só é preciso estudar um mapa para perceber que os primeiros Ândalos provavelmente tiveram contato com os Rhoynares. O Água Negra e o Noine seguem direto para o caminho da migração dos Ândalos, e há restos de postos avançados Rhoynares em Ândalos. E não seria a primeira vez que homens aprenderam a trabalhar com ferro com os Rhoynares. Dizem que os Valyrianos também aprenderam essa arte deles, embora depois de um tempo tenham superado os mestres. Por milhares de anos, os Ândalos permaneceram na região de mesmo nome, crescendo em número. Dizem que os Sete andavam pessoalmente entre seu povo nas colinas de Ândalos, e foram eles que coroaram Ugor da Colina e prometeram a ele e seus descendentes grandes reinos em terra estrangeira. É o que Septão e Septãs dão como motivo para que os Ândalos deixassem Essos e avançassem para o oeste, para Westeros. Mas a história de que a cidadela descobriu ao longo dos séculos pode proporcionar uma razão melhor. Por alguns séculos, enquanto os Ândalos prosperavam nas colinas de Ândalos, ficaram mais ou menos por conta própria. Mas, com a queda de Velha Gis, veio o grande ímpeto de conquista e a colonização da cidade franca de Valíria, que expandia suas terras e buscava mais escravos. Primeiro, Rhoyne e os Rhoynares serviram como uma proteção, mas quando os Valyrianos chegaram ao Grande Rio, acharam difícil atravessar à força. Os senhores dos dragões podiam não ter problemas, mas os homens a pé e a cavalo acharam difícil encarar a resistência Rhoynar, dado que esse povo era, nessa época, tão poderoso quanto Giz em seu apogeu. Durante anos, houve uma trégua entre os Valyrianos e os Rhoynares, mas isso só protegeu os Ândalos por um tempo. Os Valyrianos fundaram suas primeiras colônias no Foz de Rhoyne. Ali, Volantis foi erguida por alguns dos homens mais ricos da Cidade Franca, a fim de reunir a riqueza que fluía pelo rio.
e a partir deste ponto reuniram forças para cruzar o Rhoine com poder total. Os Ândalos podiam ter lutado contra eles no início, e os Rhoinares poderiam até ter ajudado, mas a onda não podia ser detida. Então, é provável que os Ândalos preferiram fugir em vez de encarar a escravidão inevitável, que viria com a conquista valeriana. Deixaram o machado, as terras a partir das quais tinham se espalhado, e quando isso não mais os protegeu, retiraram-se para o noroeste, até chegarem ao mar. Alguns podem ter desistido nesse ponto e se rendido ao destino, e outros ainda podem ter tentado resistir até a última vez, mas muitos mais fizeram navios e navegaram em grande número através do Mar Estreito, até as terras dos primeiros homens, em Westeros. Os Valyrianos haviam negado aos Andros a promessa dos 7 em Essos, mas em Westeros eram livres. O conflito e a fuga os deixaram fervorosos, e os guerreiros dos Andros entalharam a estrela de 7 pontas em seus corpos, e juraram pelo seu sangue e dos 7 não descansar até conquistarem seus reinos nas terras do Poente. O sucesso deles deu a Westeros um novo nome, Haesh Andali, a Terra dos Ândalos, como os Dothraki agora chamam o continente. Os Septões, os Cantores e os Mestres concordam que o primeiro lugar em que os Ândalos desembarcaram foi nos dedos do Vale Arryn. Entalhes da estrela de 7 pontas estão espalhados pelas rochas e pedras por toda a área, uma prática que com o tempo caiu em desuso, conforme as conquistas dos Ândalos progrediram. Varrendo o vale com fogo e espada, os Ândalos começaram a conquista de Westeros. Suas armaduras e armas de ferro superavam o bronze com o qual os primeiros homens ainda lutavam, e muitos primeiros homens pereceram nessa guerra. Foi uma guerra, ou uma série delas, que provavelmente durou décadas. Depois de um tempo, alguns dos primeiros homens se renderam, e ainda há casas no vale que orgulhosamente proclamam serem descendentes dos primeiros homens, tais como os Redford e os Royce. Os cantores dizem que o herói ândalo Sir Arthys Arryn voou no dorso de um falcão para matar o rei Grifo na lança do gigante, fundando assim a linhagem real da casa Arryn. Quando o vale estava garantido, os Ândalos voltaram sua atenção para o restante de Westeros e se espalharam a partir do Portão Sangrento. Nas guerras que se seguiram, aventureiros Ândalos formaram pequenos reinos a partir dos antigos domínios dos primeiros homens, e lutaram uns contra os outros com tanta frequência quanto lutavam contra seus inimigos. Nas guerras pelo Tridente, dizem que 7 reis Ândalos juntaram forças contra o último rei dos Rios e dos Montes, Thristifer, o 4º descendente dos primeiros homens, e o derrotaram no que os cantores afirmam ter sido sua 100ª batalha. Seu herdeiro, Thristifer, o 5º, provou ser incapaz de defender o legado do seu pai, e o reino foi tomado pelos Ândalos. Foi nessa época que um Ândalo, recordado nas lendas de Ereg, o assassino de parentes, se deparou com um grande monte chamado Coração Alto. Lá, ainda sob a proteção dos reis dos primeiros homens, os Filhos das Florestas cuidavam dos majestosos represeiros entalhados que existiam no topo. 31, segundo o arquimestre Laurent. Dizem que quando os guerreiros de Ereg começaram a cortar as árvores, os primeiros homens lutaram ao lado dos filhos, mas o poder dos Ândalos era grande demais. Ainda que tenha feito um valente esforço para defender seu bosque, os primeiros homens e seus filhos foram todos assassinados. Os contadores de histórias agora afirmam que os fantasmas dos Filhos da Floresta ainda assombram o monte à noite. Até os dias de hoje, os homens do rio evitam o lugar. Assim como os primeiros homens antes deles, os Ândalos provaram ser inimigos amargos dos Filhos da Floresta remanescentes. Aos olhos dos Ândalos, os filhos veneravam deuses estranhos e tinham costumes esquisitos. Então expulsaram todos para as florestas profundas que o pacto garantira aos filhos no passado. Enfraquecidos e cada vez menos sábios com os anos, os Filhos da Floresta não tinham mais vantagem que certa vez tiveram para enfrentar os primeiros homens. E o que os primeiros homens nunca conseguiram fazer, erradicar os Filhos da Floresta completamente, os Ândalos fizeram em pouco tempo. Alguns filhos podem ter fugido para o Gargalo, onde havia segurança entre os moradores dos pântanos e os Cranogmanos, mas se fizeram isso já não há sinal. É possível que alguns tenham sobrevivido na Ilha das Caras, como já foi escrito, sob a proteção dos Homens Verdes, que os Ândalos nunca conseguiram destruir. Mas novamente nenhuma prova definitiva foi encontrada. Independente disso, os Filhos da Floresta que restaram fugiram ou morreram, enquanto os primeiros homens perdiam guerra após guerra, reino após reino para os invasores Ândalos. As batalhas e guerras foram infinitas, mas com o tempo todos os reinos do sul caíram. Assim como acontecera com os homens do Vale, alguns se submeteram aos Ândalos, chegando até mesmo a adotar a fé no Sete. Em muitos casos, os Ândalos pegavam as mulheres e filhas dos reis derrotados como esposas, como meio de solidificar seu direito de governar. Mesmo os nascidos no ferro, os ferozes guerreiros que vagavam pelo mar e que inicialmente devem ter achado que estavam seguros em suas ilhas, caíram diante da onda da conquista Ândala. Embora tenham levado 1000 anos para que os Ândalos voltassem sua atenção para as Ilhas de Ferro, quando o fizeram foi com entusiasmo renovado. Os Ândalos varreram as ilhas,
extinguindo a linhagem de Uron Redhand, que governara com o machado e a espada por 1000 anos. Haereg escreve que no início, os novos reis ândalos quiseram forçar a adoção da fé no Sete, mas os nascidos no ferro não aceitaram. Então permitiram a coexistência com a adoração ao deus afogado. Assim como no continente, os ândalos se casaram com as esposas e filhas dos nascidos no ferro e tiveram filhos com elas. Mas ao contrário do que aconteceu no continente, a fé nunca criou raízes nas ilhas. Mais do que isso, não se firmou nem mesmo entre as famílias de sangue ândalo. Com o tempo, apenas o deus afogado passou a controlar as ilhas de ferro, com poucas casas se lembrando do Sete. Foi o norte, e apenas o norte, que foi capaz de manter os ândalos à distância, graças aos pântanos impenetráveis no Gargalo e à antiga fortaleza de Fosso Cailin. O número de exércitos ândalos destruído no Gargalo não pode ser contado com facilidade, e assim os Reis do Inverno preservaram seu governo independente por muitos séculos seguintes. Os clãs das Montanhas da Lua são claramente descendentes dos primeiros homens que não dobraram os joelhos aos ândalos, e então foram expulsos para as montanhas. Mais do que isso, há similaridades entre os costumes e os costumes dos selvagens para lá da muralha, tais como o roubo de mulheres, um desejo teimoso de governarem a si mesmos e assim por diante. E os selvagens, indiscutivelmente, descendem dos primeiros homens. Bom, você deve ter percebido que o Westeros sofreu invasão atrás de invasão, e quem se fudeu sempre nessa história toda foram os Filhos da Floresta. Primeiro com a invasão dos primeiros homens, ao qual eles chegaram num acordo e pararam de guerrear, e depois sofreram com a invasão dos ândalos. Tudo isso porque essa galera ficou com medo de não ter espaço lá em Essos, pois os Valyrianos estavam dominando a parada toda. Depois dos antepassados dos Targaryen conquistarem tudo, darem um pau nos Giscares, provavelmente ia sobrar para os ândalos e para os Rhoynares também. Então eles resolveram sair de Essos e irem para Westeros. E com eles trouxeram a fé do Sete, e de novo quem acabou rodando nessa história foram os Filhos da Floresta, pois os primeiros homens acabaram aceitando os antigos deuses, os mesmos deuses dos Filhos da Floresta, mas os ândalos não aceitaram muito bem essa história e começaram a dizimar mais ainda tudo o que eles tinham em relação aos seus deuses. Mas assim como na guerra contra os primeiros homens, o norte, sempre o norte, acabou sendo muito mais difícil de se conquistar. Assim como os primeiros homens não conseguiram ir muito a fundo no norte e os Filhos da Floresta conseguiram se proteger indo para lá, os primeiros homens que se tornaram ali os senhores do norte também resistiram à invasão ândala, e por isso os antigos deuses existem até a época da história contada em Crônicas de Gelo e Fogo ou Game of Thrones. Na verdade, o norte sempre conseguiu segurar toda e qualquer bronca que fosse contra eles, apenas se ajoelhando muito tempo pra frente quando os Targaryens resolveram invadir com dragões, e aí os Stark resolveram não peitar os dragões e se ajoelharem. Mas isso é uma história pra gente falar mais pra frente. Esta migração então foi a segunda grande migração que aconteceu para o Westeros, sendo a primeira dos primeiros homens, agora as dos ândalos. E no próximo vídeo eu vou falar da última migração, que foi a dos Rhoynes, ou dos Rhoynares. O que é importante mencionar aqui é que os ândalos e os Rhoynares já deviam ter se encontrado lá em Essos. Mas os Rhoynares, ao contrário dos ândalos, resolveram aguentar mais um tempo em Essos contra a investida Valyriana, já que os Valyrianos, depois de conquistarem Giscari, começaram a crescer os olhos para o oeste. Pensando nesse tanto de invasão que o Westeros sofreu, até que dá pra entender por que os Filhos da Floresta decidiram criar os White Walkers, segundo a série, claro. E aí, você já sabia da história dos ândalos? Gostou de saber um pouquinho mais como é que eles foram parar em Westeros? Deixa seu comentário aqui dizendo o que você achou sobre isso, deixando sugestões de vídeos. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Galaçada!